Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora é de número 632. Capítulo 17. Perda e suspensão da mediunidade. Nós nos encontramos na pergunta de número 3. Como nós já tratamos a respeito, né? Perda e suspensão da mediunidade, então não existe perda e nem a suspensão da mediunidade. Como nós já esclarecemos em outros vídeos, graças ao auxílio de Vó Leontina, é óbvio que eu não tenho capacidade, eu não tenho condições nenhuma de chegar a essas conclusões. Eu nem sei o que seria de mim sem ela. Então, essa perda, essa suspensão, como já esclarecemos nos vídeos anteriores, é a perda da assistência dos bons espíritos pelo mau proceder do médium, pelas más condutas do médium, pela imoralidade e a irresponsabilidade do médium, indisciplinado, equivocado, um médium irresponsável. Então, é natural. Agora, nós temos que entender que existe um trocadilho nas perguntas e nas respostas dos bons espíritos. Pergunta de Allan Kardec e as respostas dos bons espíritos. É natural que, se você, ao ler esse tema, ao estudar esse tema, se você não tiver uma certa bagagem espiritual ou até de vidas passadas, você não vai conseguir raciocinar, assimilar. É natural isso. Isso não é defeito. Mas isso é falta de uma bagagem, é falta de bagagem, é falta de bagagem. Mas isso faz parte da evolução. Mas aqui no esmiuçamento, se você raciocinar e se você comparar o esmiuçamento com a pergunta e com as respostas dos bons espíritos, você percebe que tem fundamento. Porque, como nós já esclarecemos nos vídeos anteriores, a mediunidade, ela é um atributo do espírito. Assim como a inteligência, assim como a cultura, assim como a moral, são atributos do espírito. E nós já esclarecemos o que significa atributo. Uma vez que o espírito conquista, nunca mais ele perde. Mas no caso aqui, essa perda e essa suspensão é da assistência dos bons espíritos. Agora, nós temos que entender
que essa perda e essa suspensão da assistência dos bons espíritos é por um período. Bom, é por um período se o médium, mediante aquela imprevidência dele, aquela irresponsabilidade dele, ele acordar a tempo. Então, por exemplo, ele está trabalhando com uma equipe espiritual verdadeira e, de repente, ele, se pende para o outro lado e trabalha 20 anos no outro lado. De repente, ele acorda. De repente, ele volta novamente a ser assistido pelos bons espíritos, apesar que os bons espíritos eles nunca deixam de assistir os seres, mas eles não se faz presente tanto ali quanto antes. Agora, que é penoso para o médium por quê? Porque depois ele vai ter que reconquistar a presença dos bons espíritos novamente. Ele vai ter que reconquistar a confiança dos bons espíritos. Por quê? Porque nós temos que entender que confiança é algo que nós demoramos a acreditar numa pessoa. Nós demoramos a acreditar. Às vezes, nós acreditamos numa pessoa, na atual existência, mas não pelo fato dessa atual existência. E sim, isso vem de 10, 20, 30 encarnações atrás. Comigo mesmo existe isso, muito. Se eu confio, eu confio. Se eu não confio, não adianta a pessoa se pintar de melado. Ah, mas isso aí é ser... Não. A providência divina, eles não podem, mediante uma situação dessa, quando um médium se desequilibra, a providência divina não pode, de imediato, ir botando 100% de fé naquele médium. Porque aquele médium, da mesma forma como ele se desequilibrou uma vez, ele pode se desequilibrar novamente. Mais ou menos assim. A providência divina tem 100 ovos. Vamos ver se você consegue entender assim. A providência divina tem 100 ovos para que aquele médium transporte de um local para outro. Só que a providência divina, a primeira vez, ela confia àquele médium 25 ovos apenas. E ele transporta os 25. Só que nos próximos 25, o médium cai e quebra os 25 ovos. Você entende que a espiritualidade tem mais 50. O médium, daí a alguns anos, ele se reequilibra novamente. Só que a espiritualidade não vai entregar a ele mais 25.
A espiritualidade vai entregar a ele 2, 5, mas nunca 25. Ele pode um dia reconquistar o direito de transportar aqueles 25, mas até reconquistar leva-se décadas, leva-se séculos, porque a providência divina, ela não se ocupa, a providência divina, ela não confia na boca daqueles que têm o hábito de mentir, naqueles seres vulneráveis e irresponsáveis. Não. Deus não desampara ninguém. Mas quando você perde o direito, olha, você pode até um dia voltar a ter os mesmos direitos de novo. Mas até você reconquistar os mesmos direitos de antes, você vai sofrer um bocado. Mas o mais importante é que é dado a oportunidade ao indivíduo de reparar o erro, né? Pior é se ele fosse parar no limbo, ou se ele fosse parar no inferno do fogo eterno. Aí que seria mais difícil. Então, a pergunta de número 3, olha só. Pergunta: que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Olha só para você ver que inteligência de Allan Kardec. É o que nós estamos tentando explicar aqui, inclusive nos vídeos anteriores. Caso contrário, se houvesse realmente a perda, né, e a suspensão da mediunidade, vou usar esse termo, da mediunidade, Kardec não teria feito essa pergunta aqui. Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Kardec não teria feito essa pergunta. Kardec só fez essa pergunta aqui porque existe vamos dizer assim, tanto na pergunta quanto no tema, um sentido duplo. E por que não triplo? Só que nós aqui temos que separar o joio do trigo. Olha a resposta. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. É o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo. Podemos abandoná-lo. Abandonar o espírito não é o mesmo que levá-lo à perda de um atributo. Você consegue entender? Com todo respeito. Podemos abandoná-lo. Abandoná-lo não é o mesmo que levá-lo à perda de um atributo. Porque esse um atributo é uma conquista individual. Podemos abandoná-lo?
quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos. Onde é que o espírito que responde a Kardec aqui está dizendo que o médium perdeu a mediunidade? Não. É aquilo que nós já dissemos no início, em outros vídeos. Você percebeu aqui, ó, podemos abandoná-lo. O que nós dissemos nos vídeos anteriores? Que o médium irresponsável, o médium que desvia, né? O médium que desobedece os desígnios das leis de Deus, ele perde a assistência dos bons espíritos. Nós já tratamos desse assunto nos vídeos anteriores. Os bons espíritos se afastam daquele médium. E os espíritos charlatões, mistificadores, os espíritos hipócritas, tanto quanto o médium, é quem passam a assessorá-lo. E o médium, por se encontrar no estado de ignorância tamanha, porque ele não tem disciplina, ele nem percebe que os bons o abandonou. Ele não percebe. Porque a ignorância dele é tamanha que ele não percebe. Agora, 99% do médico que passa por essa situação é porque começou na doutrina dos espíritos pela prática. Porque aquele que começa pela teoria, dificilmente ele passa por essa situação. Porque a teoria lhe ensina como detectar esse momento, né? Então, olha só para você ver. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem, né? Aqueles médios que têm necessidade de ver para se convencer. Aqueles médios que não acreditam. Aqueles médios que duvidam. Aqueles médios que vivem assim, ainda mais na condição de inspirados e intuídos. Que ele fica ali, eu não vou escrever, eu não vou receber espírito nunca, porque eu não tenho certeza de que os pensamentos que fluem na minha mente são meus ou são dos espíritos. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite. Olha só, esse dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite. Aí quando você ouve dizer aqui, ó, este dom de Deus não é concedido ao médium. A pessoa pode pensar assim, tá vendo só? A faculdade mediúnica, ela é
concedida por Deus. Ela é doada, vamos dizer assim, ela é dada por Deus ao o ser. Não tem nada a ver. A inteligência também é concedida por Deus. A moral é concedida por Deus. A cultura é concedida por Deus. Nós temos que entender que tudo é concedido por Deus. Mas de que forma? Concedido a condição. Deus concede condições relacionadas a determinados atributos para que possamos batalhar, para que possamos nos esforçar para aquele objetivo. Então, a faculdade mediúnica é, de fato, sim, concedida por Deus. As condições que leva-nos a conquistá-la, que se torna um atributo individual. Parece complicado, né? Mas não é complicado. Para seu deleite. E ainda menos para a satisfação de suas ambições. Então você observa que nós não conquistamos a faculdade, esse atributo que é a faculdade mediúnica, para o nosso deleite, para satisfazer os nossos caprichos, para satisfazer os nossos desejos, para nos tornarmos um pai de santo, para nos transformar num mercenário, para transformarmos essa faculdade numa empresa onde, através dessa faculdade, suprimos as nossas necessidades físicas. Para isso, nós temos a inteligência, as mãos e os pés, onde, se recorrermos a esses atributos, nós conseguimos viver, sobreviver, sem a necessidade de usar esse atributo mediunidade para uso próprio, para nos satisfazer. Porque isso é um meio de um contato do plano maior para com o plano físico, de um auxílio mútuo entre uns aos outros. Então, o médium, a partir do momento que ele passa a usar a faculdade mediúnica para satisfazer os teus desejos, as tuas ambições, a partir do momento que ele se torna um mercenário, um irresponsável, sabemos que, mediante essa situação, nesse exato momento, uma preia de espíritos negativos ali o assessora, porque, como disse o espírito aqui, algumas linhas anteriores, podemos abandoná-lo. É o uso que o médium faz da sua faculdade, podemos abandoná-lo. Os bons espíritos não assessoram médios mediante que praticam esses atos. Por isso que nós temos dito aqui,
Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se a pessoa aproxima-se de um pé de limão, apanha um limão, chupa o limão, achando que está chupando laranja, o problema é dele. Mas você não sabe que isso aí é limão? Não, isso é laranja. Bom, então se você acha que é laranja, então continua chupando a sua laranjinha aí, porque a minha laranja é outra, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.